Quem está dormindo, diga amém. Graças a Deus todo mundo está acordado, né? E eu louvo a Deus por esse momento tão maravilhoso, né? Welcome, né? Você que adentra nesse momento tão especial em nossas vidas, amém? Porque tenho certeza que o Senhor, como tem falado comigo, né, poderosamente, eu tenho certeza que nessa manhã Ele irá falar com a sua vida. E essa é a minha certeza e essa é a minha convicção. Antes de tudo, eu gostaria de expressar o meu carinho, meu agradecimento por cada um, né, cada um membro, cada um que estiveram, né, no domingo passado. Aqui nós nos tivemos eu e minha família, né, junto com Lucas e Karina, tivemos juntos em família no Dia das Mães. Parabéns, mamães, né? Nós estávamos muito próximos de você, saiba disso, né? Orando, intercedendo. E eu louvo a Deus porque tenho certeza e fomos tranquilos, porque sabíamos que tudo ia ocorrer conforme Deus assim aprove, e eu tenho certeza que ocorreu. Louvo a Deus pela vida do Richard Nelson, né? Um homem que o Senhor está moldando, lapidando, né? Para ser um canal abençoador, e eu tenho certeza que foi, né, no domingo passado. Te agradeço por você que entendeu, compreendeu que os pastores precisavam dar uma retirada, né, uma ida rapidinho, como nós fomos. Tivemos muitos momentos, crescemos muito, né, espiritualmente. Eu tenho certeza que a nossa ida foi uma ida no tempo de Deus, na hora certa de Deus, para edificação da nossa família. Saiba você, eu gostaria de incentivar você. Eu, como pastor, sou o primeiro a incentivar. Tenha momentos bons com a sua família. Muitas das vezes nós queremos, né, ter momentos agradáveis, né, com nossos amigos. Muito gostoso, com certeza. Mas mais do que isso, é você ter esse momento com a sua família, com os seus. Porque é os seus que irão caminhar contigo até o fim, né? Então, valorize os seus. Amém? Valorize. Né? Falo eu, já pastor já há 32 anos, quantas pessoas adentraram na minha vida? Nossa, não vou falar nem daqui, nem do Brasil, vou falar de Massachusetts. E muitas vezes entraram e muitos saíram, né? E muitos ficaram, né? Mas a minha família foi que esteve sempre comigo desde o primeiro step e estão até hoje junto. Então valorize, né, o seu filho, valorize marido, a sua esposa, seus maridos, valorize, tire tempo com eles, né? E eu tenho certeza que Deus vai recompensar em nome de Jesus. Amém? Estamos voltando também com as nossas atividades normais. Nós teremos aqui o nosso culto, terça-feira de oração e intercessão. Gostaria de incentivar muito a você que pode estar, venha estar, né? Valorize a oração, valorize essa comunhão gostosa, que é falar com Deus. Que sabe, você pode dizer, pastor, mas eu oro todo dia, eu oro 4 vezes por dia. Amém, glória a Deus, né? Por isso. Mas o Senhor nos ensina a estarmos, não deixei de congregar, estarmos juntos, unidos. E tem sido muito gratificante, né? E eu tenho certeza que não será diferente nessa próxima terça-feira. Domingo, nós voltamos ao nosso culto normal, às 10 horas on time, e eu gostaria de convidar você a estar, né, se envolvendo nesse projeto maravilhoso que nós temos, que é cultuar ao Senhor. Que saia, você pode dizer assim, pastor, mas eu estou aqui. Sim, com certeza. Mais do que você está aqui, o seu coração tem que chegar primeiro, né? Tem que estar aquela preparação para quando você chegar aqui, você possa já estar preparado para receber o que Deus tem por você, né? Fique nessa expectativa. Falo eu, né? Eu sempre fico numa expectativa muito grande, né? Estava lá, um pouquinho distante, né? Mas com o coração dentro da igreja, né? Muitas vezes, né, até
me fala assim, dá um tempinho, né? Estamos, né? Mas é algo inexplicável, sabe? Quando você está entrelaçado, né, com a promessa. E você é um homem, você é uma mulher que tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus, diga amém. E nessa manhã eu gostaria muito de compartilhar com você sobre um homem, diria uma família, que permaneceu na promessa de Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Quem está com Bíblia, diga amém. Amém. Olha, no meu aniversário eu ganhei uma Bíblia abençoada. Amém. Do meu genro, né? Agradeço a vida do Edmilson, que me antecipou o presente. Obrigado, Edmilson. Né? Eu estava em busca de uma Bíblia com letras grandes, né? E eu estou já colocando ela em prática. Uso muito o iPad pela letra, né, que me dá. Não que eu precise de usar óculos, né? Para dar um certo, né, aconchego, porque a letra é maior e mais clara. Mas tenha esse hábito de trazer a palavra de Deus em suas mãos. Né? Eu sei que hoje muitos usam telefone, hoje muitos usam iPad, como eu mesmo uso, né? Mas gostaria de incentivar você. Traga a sua Bíblia. Tenha como uma espada. Né? Tenha algo que você possa também, né, andar e simbolizar que você é um cristão. Porque haverá um dia, né, que ela será proibida, né, até mesmo de você ler. Então você aproveita esse momento maravilhoso. Olha só o que diz a palavra de Deus em Isaías 26. Eu vou ler 3 versículos, que será a coluna da mensagem. E vocês vão entender, compreender ao decorrer da mensagem. A palavra de Deus diz em Isaías 26, primeiro no versículo 8. Estarei lendo o versículo 8, o 12 e o 18. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã de domingo. Isaías 26, 8 diz: E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando. Gênesis. Desculpa, Gênesis. Gente, é a idade. Gênesis 26. Amém? Gênesis 26. Graças a Deus, porque todo mundo atento, né? E eu agradeço. Amém, graças a Deus. Amém? Gostaria de agradecer você que nos acompanha via internet, né? Pelo carinho, pelo amor, né? E gostaria que você ficasse bem atento, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida nessa manhã. Amém? Gênesis 26, 8. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Diz a palavra de Deus, esse livro maravilhoso que em Gênesis 26, 8. Aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 18. Tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, os que os filisteus entulhavam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamara seu pai. Soberano Deus, Pai eterno e bendito.
Meu coração, Senhor, palpita pela responsabilidade, Senhor, que nessa manhã eu tenho para trazer a Tua palavra, Senhor. Palavra essa, Senhor, que não volta vazia. Palavra essa, Senhor, que eu tenho certeza e convicção que irá mudar, transformar a vida, Senhor. Ó Deus, aqui nós estamos, Senhor, sensível para ouvir o que o Senhor tem nesta manhã para nossas vidas. Fala, Senhor. Precisamos te ouvir. Que nessa manhã o Senhor venha de uma forma sobrenatural. É o que eu clamo, Senhor, nessa manhã. A acalentar a cara coração. Eu sei que, Senhor, que o Senhor atraiu homens, mulheres, Senhor, vidas, Senhor, para direcionar os seus passos. Nessa manhã eu coloco diante de Ti, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Que o povo santo de Deus digam amém e amém. Graças a Deus. Antes de adentrar a mensagem, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Algo que, para mim, esses 10 dias a qual eu tive ausente, e confesso que nunca tinha percebido, confesso que foi um novo, né? Nesses 10 dias que estivemos longe, né? E próximo dos nossos filhos, e eles têm esse hábito, né? Esse costume, e nos levou a fazer esse costume também, né? De que no final da tarde, toda a tarde, ir à praia e ver o pôr do sol, né? Algo muito bonito. E é interessante que ali nós estávamos, né? Sempre no final da tarde, e a gente corria para poder, né? Ao meio fane, né? E algo me chamou muita atenção, porque não era só nós. Era muita gente, sabe, que tinha, entre aspas, encontro marcado. Para ver alguns minutos de um sol que nasceu, que brilhou, e alguns minutos, para dizer segundos, né? Aquele sol simplesmente, ele iria e estava desaparecendo e vinha a escuridão. É interessante que aquilo me chamou muita atenção, porque pessoas tirando fotos, inclusive até nós, sabe, dos processos, e até um ponto que aquele sol, ele rapidamente, e é interessante que algo que me chamou muito, o que da questão, que foi rápido o pôr do sol. E um dos meus filhos falou assim: olha, pai, se você perceber bem, depois que ele se põe, ainda fica alguns raios, né, de luz, né? E você tem que estar bem sensível para poder ter esse feeling e ver que ali estava extinguindo. E é interessante que, de muitas vezes que eu estava observando, eu me coloquei na minha vida, né? E quizás é na sua vida. E quizás essa palavra vai falar hoje sobre isso. Que assim como o sol nasceu, né, nós nascemos também. E nós brilhamos também. Mas haverá um dia que essa luz, que é luz de vida, ela irá se pôr. É interessante que as pessoas ficavam controlando através dos minutos, através dos seus iPhones, a hora exata que ele ia se pôr, né? E esse controle Deus tem na sua vida. É interessante que, confesso como pastor, eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu sei que é do Espírito Santo de Deus para a sua vida, porque pelo Espírito, que sabe, você está brilhando muito e não tem consciência que um dia essa luz irá se apagar. No tempo de Deus, na hora de Deus.
Que nessa manhã você, ao ouvir essa mensagem, você possa refletir. Que você possa meditar. Que aquele que deu a luz, que permitiu você ter esse maravilhoso milagre que é a vida, é o mesmo Deus que faz findar a luz. Porque muitas vezes nós valorizamos tanto, né? Tantas as coisas. E a vida, que deveria ser mais valorizada, nós não valorizamos. E muitas vezes ignoramos. E é interessante que hoje nós iremos falar e compartilhar de algo precioso, de um homem chamado Isaac. Mas para a gente falar sobre Isaac, né, para os mais novos na fé, você tem que conhecer um pouquinho quem era Isaac. Isaac, o nome dele quer dizer sorriso, alegria. Porque Isaac simboliza também a promessa. A promessa de um homem chamado Abraão, que deixou tudo e todos por uma voz. Simplesmente o Senhor disse, ele obedeceu e foi. Todos conhecem a história de Abraão. E veio Isaac, a promessa. Isaac é aquele que foi criado vendo seu pai fazendo sacrifício ano após ano. Diz os historiadores, os teólogos, que ele deveria ter aproximadamente de 15 a 16 anos, que quando um dia, esse mesmo Deus que deu a promessa, falou assim, olha, Abraão, pega seu filho e vai lá aí, eu tenho algo especial para ele. Que era o sacrifício. Imagina um rapaz de 15 anos, debaixo da obediência do seu pai, e Abraão, vamos lá, Isaac, vamos fazer mais um sacrifício. E esse Isaac, a qual nós iremos falar, ele simplesmente obedeceu. Mais um sacrifício, só que diferente. Ele não sabia, era a sua própria vida. Ele sabia que tinha que catar a lenha. Isaac sabia que tinha um cutelo. Sabia o porquê e para quê. Ele sabia de tudo. Esse Isaac que nós vamos falar, houve um momento que o pai dele, falou, Isaac, vem aqui. Aí diz eu creio, e amarrou ele. Preparou o holocausto. E ele perguntou, pai, cadê o cordeiro? E o pai simplesmente pegou aquele filho de 16 anos e colocou. E o garoto obedeceu. O garoto não questionou. Simplesmente o Senhor disse, Deus proverá. Abraão disse, Deus proverá. Esse Isaac, a qual nós vamos falar, ele viu aquela lâmina diante dele, a alguns metros, amolada, que sai brilhando pelo sol. Ele sabia que ia descer. E sabe aonde? No pescoço dele. Calado ele ficou. Esse Isaac que nós iremos falar, ele viu quando seu pai parou e tirou e desceu. Esse Isaac que nós iremos falar, ele esperou com 40 anos, a sua promessa, sua esposa, 40 anos. E
esperou pela Rebeca. E mandou Eliezer buscar Rebeca. Ele foi e confiou que Eliezer ia trazer uma bênção na vida dele. E trouxe. Só que ele não sabia que Rebeca, né, também era estéril. Mas esse mesmo Isaac, ele tinha vindo de uma escola. Portanto, papai e mamãe, saiba que Isaac caminhou sobre uma promessa de Deus, porque ele tinha aprendido e ele tinha visto o que Deus tinha feito na vida do seu pai. Portanto, papai e mamãe, como é importante a sua vida com Deus. Porque o seu filho, ou sua filha, esse que Deus lhe deu, que lhe confiou, está esperando de você e em você o ensinamento que a promessa requer. Como eu perguntei aqui a todos, né, quem tem promessa? E muitos falaram, amém. Eu sei que eu tenho uma promessa. E eu sei que você tem uma promessa também. Porque eu sei que você está aqui, atraído pelo Espírito Santo de Deus, para ouvir a voz de Deus. Porque com certeza, nesse clima gostoso, aconchegante, você teria muitas coisas para fazer, mas você se predispôs a estar aqui. Porque o Espírito Santo foi mais forte do que o seu querer. E a palavra de Deus diz que ele põe o querer e ele faz o realizar. Isaac. Falar de Isaac é falar de promessa. É falar de esperança. Porque o seu pai Abraão se foi, mas ele sabia que tinha uma promessa. Deixa eu dizer algo importante para a sua vida e para a minha vida, e eu descanso nela. Eu sei que muitas promessas que Deus tem para a minha vida, para nossas vidas, eu e minha esposa, nós não veremos algumas delas ser cumpridas. Não que elas não serão cumpridas. Nós não veremos. Mas nossos filhos verão. Porque aquele que faz a promessa, ele é fiel. Receba em nome de Jesus. Não desista. Não desista da promessa. Ela irá se cumprir. E foi isso que aconteceu na vida de Isaac. Em cima dessa palavra, promessa, esse mesmo Isaac, ele tinha passado, né, no tempo, assim diz a palavra, né, pelo um período de fome sobre a terra. E ele sabia, não que ele tinha passado fome, mas ele sabia o que era fome. E diz as Escrituras que houve e chegou um tempo difícil na terra. Chegou fome na terra. E quando chegou o tempo de fome, um período de fome, todos, a maioria, desciam para o Egito. Devido à questão climática, devido aos seus rios, devido à estrutura que tinha o Egito. E Isaac, ele se preparou para descer para o Egito. E é interessante que a palavra de Deus diz em Gênesis 26, a partir do versículo 1,
Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E é interessante que, no versículo 2, olha o que acontece na vida desse homem, dessa família, desse administrador. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Amados, ele estava pronto para buscar a provisão, para ter a solução dos seus problemas, não só do seu, da sua família, mas do povo que andava com ele. E simplesmente o Senhor disse assim: olha, não vá. E diz as Escrituras que, no versículo 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque em ti e tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio dessas serão benditas todas as nações da terra. Amados, imagina a decisão daquele homem, porque, segundo o seu pai, ele teve uma direção. Ele não foi procurar facilidade. E muitas das vezes, amados, o que acontece e aconteceu na vida de Isaac, acontece em nossas vidas. Porque muitas vezes, nós, por influência, achamos que aquela é a solução e vamos, muitas vezes, antes de consultar ao Senhor, e vamos e temos a solução aparente, mas sem a aprovação de Deus. Amados, nós estamos debaixo de uma promessa. Diga para o seu irmão: eu estou debaixo de uma promessa. Amados, todos aqueles que estão debaixo de uma promessa, você tem que entender, ou nós temos que entendermos, que existem 3 passos. Primeiro, e aprendemos com Isaac, ele teve uma ordem: não desça. Segundo, ele teve uma direção. Terceiro, ele teve a promessa. Hoje, infelizmente, nós queremos a promessa, depois vamos ver qual é a direção, e terceiro, vamos ver se obedecemos à voz de Deus. Amados, sem esses 3 steps, I'm so sorry, mas você não terá a promessa de Deus. Se você não estiver sensível à voz de Deus, para ter a direção, se você não estiver sensível à voz de Deus, para ouvir a promessa de Deus, a promessa é de Deus. Vou repetir. A promessa é de Deus. É Deus que faz a promessa. Hoje, infelizmente, inverteram as coisas. Hoje nós queremos a nossa promessa. Eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero um bem-estar, eu quero uma big empresa, eu quero. O Senhor entende? O Senhor entende, Senhor, que eu preciso. Diz a palavra de Deus que
Isaac simplesmente ele recebeu a ordem, primeiro, de não ir ao Egito. Confiar em Deus. Confiar naquele que está na promessa. Amados, a palavra de Deus diz que na cruz do Calvário, receba em nome de Jesus, tudo foi consumado. Se hoje você adentrou aqui querendo uma cura, saiba que ali está a tua promessa. Se você veio aqui em busca de um trabalho, ali está a tua prosperidade. Se você veio em busca de algo que só Deus sabe, e me limito, ali está a sua vitória. É interessante que hoje é muito, mas muito fácil. Está sendo muito fácil. Devido aos meios de comunicação, né? E isso é profético. Estava estudando, meditando sobre isso. Como que a tecnologia tem avançado. Traduzindo biblicamente, né? Como, né, o conhecimento tem se multiplicado. Quando eu me lembro, eu estava conversando com meus filhos, não sei se, acho que só alguns que são da minha época. Eu quando eu entrei, né, que eu iniciei nessa área de informática, na minha vida, né, eu entrei numa sala de computador, um computador, né, era uma sala. Quando eu comecei a estudar COBOL, uma sala. Hoje você tem um na mão. Uma grande empresa, restringindo o nome, vai lançar algo para 2019. Né? Hoje, eu creio que vocês sabem, não fugindo, mas você tem que saber disso. Hoje você, quando tem algum questionamento, né, sobre uma conta telefônica ou alguma coisa, você liga, você fala com um americano, né? Você pensa que você está falando com alguém próximo a você, né? Hoje. Pelo contrário, você está falando com alguém fora de um país. Ano que vem, você vai falar com uma máquina. Você vai conversar assuntos com uma máquina. E ela vai te responder como você não irá perceber nada. Ao ponto que está chegando o conhecimento. Pastor, isso é bíblico? Sim. E tudo isso dentro da nossa geração. Todos sabem que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando, né? 70 anos de Israel. Né? Ano profético. Né? Tudo sobre a palavra de Deus. E é interessante que, voltando para o Isaac, ele estava debaixo dessa promessa, como nós temos que estar debaixo dessa promessa. Eles sabia que aquela ordem iria ser cumprida, que aquela promessa iria ser manifestada, que a vontade de Deus, ele obedeceu. Pegou sua família, seus servos, jumentinhos e prosseguiu. É interessante que a palavra de Deus diz que, chegando, né, ele sabia que se ele dissesse que Rebeca era sua esposa, provavelmente, né, ele seria morto. Porque era costume, né, se um homem, né, gostasse de uma mulher
que não fazia parte, ele seria morto para obter a mulher. Ele pediu a Rebeca que dissesse que era irmã dele. Uma mentira. A mesma mentira do seu pai. Com Sara. É interessante que quando eu estava estudando essa palavra, os mesmos acertos e até o mesmo erro, né, vieram de geração. Desperta papai e mamãe. Desperta a família de Deus. Para que os nossos filhos não venham a fazer os mesmos erros que passamos. É interessante que Isaac, ele estava debaixo da promessa. E ele estava de boa. Confiando em Deus. Uma pequena mentirinha não ia dar nada. Ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Estava dando tudo certo. Debaixo da obediência de Deus. Debaixo da vontade de Deus. Estava tudo certo. Só que a palavra de Deus diz que nada fica oculto. Nada. Nada fica oculto. O que aconteceu? Um belo dia, o inimigo dele, o rei, poderia ser todas as pessoas, mas o rei, né, olhou e viu, né, Isaac brincando, né, com sua esposa, coisa normal. Né? Imagino que sai pegando seus cabelos, abraçando, né? Algo muito normal para, né, um casal, mas anormal para o inimigo. E é interessante que diz a palavra que o rei chama Isaac e pergunta, questiona ele. E ele confessa, ele se redime. E disse, olha, eu disse que era minha irmã porque se soubesse que era minha esposa, iam me matar. Houve arrependimento. Amados, quando há arrependimento, a mão de Deus. E é interessante que quando houve o arrependimento, logo acontece o quê? O próprio rei dá um decreto para dizer para ninguém tocar na vida de Isaac nem na vida de Rebeca. Porque se alguém tocasse, iria ser morto. Nessa manhã, na autoridade do Espírito Santo de Deus, o Senhor manda te dizer, quando há arrependimento sincero, há proteção de Deus. Não queira você, não queira eu, não queira ninguém. Ninguém nessa face da terra. Quizás um pecadinho, e foi um pecadinho que ninguém ia saber. Mas, amados, o nosso Deus, Ele é um Deus certo. Ele é um Deus do sim, sim e do não, não. O que é certo, o que é errado. Mas mais do que isso, o que Ele quer é arrependimento. E não fique preocupado, pastor, mas se eu confessar, né, todos vão me deixar. Que todos te deixem, amado. Mas fique com Deus. Porque é em Deus que está a promessa. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, eu gostaria de a palavra falar, não eu. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus
há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quer seja bom, glória a Deus. É o Senhor que irá te promover. É o Senhor que irá te exaltar. É o Senhor que irá te manifestar. Mas diz a palavra também que se for mal. Amados, nós estamos em um tempo, nós estamos numa geração que eu creio que nesse ano de restauração, Deus fez, faz e fará coisas tremendas em nossas vidas. É um ano de restauração total. E é interessante que depois desse acerto entre Isaac e Deus, porque eu creio que foi Deus que permitiu aquele rei estar naquele momento, porque foi um momento. Se ele tinha combinado com Rebeca de dizer que era a irmã dele, com certeza ele estava tomando cuidado de não fazer nada que pudesse sobrepor aquela mentira. Amados, a palavra de Deus diz que Isaac se arrependeu. E ele continuou sobre a promessa. Longe do Egito. E nós entendemos espiritualmente que Egito simboliza mundo, os recursos do mundo, as vontades do mundo. E deixa eu acrescentar um pouquinho, né? As leis do mundo. Porque hoje, infelizmente, estão fazendo leis contrárias à lei de Deus. Isaac, povo de Deus. Quando nós entendermos que nós estamos nesse mundo e não fazemos parte dele, quando eu digo não fazer parte dele, é nas influências que esse mundo nos dá. Eu não estou dizendo, gostaria que a igreja e você que me ouve me entenda claramente, eu não estou sendo radical, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que passear, nós temos que namorar, nós temos que ir a restaurante, nós temos, sim, com certeza. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo você se contaminar com a influência que esse mundo, ou melhor, com essa tendência que esse mundo está nos direcionando. Ou melhor, compactuando com essa tendência que o mundo oferece. Amados, a palavra de Deus diz que Isaac aprendeu pela obediência. Ele viu que ele errou. Ele viu que ele mentiu. E ele prosseguiu. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que no versículo 12, estou lendo Gênesis 26, 12, que Isaac, ele prosseguiu na promessa. Versículo 12 diz que e semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amado, nós temos que ter a certeza, a convicção, na terra a qual nós estamos. Eu diria, né, na igreja
a qual você está. Na igreja a qual você está. Diz a palavra de Deus que Isaac semeou. A terra não tinha nada. Ele teve que produzir. Ele teve que plantar. Ele teve que esperar. E falar em espera hoje com o povo de Deus é o pior ponto que tem. A pior coisa que tem é você receber uma palavra, espera no Senhor. Ah, pastor, mas eu estou esperando. Espera no Senhor. É interessante que, se nós formos para a palavra, muitos homens de Deus esperaram. Não foi um ano, não foi um mês, foi 40 anos. E muitas vezes nós reclamamos porque se passou um mês, um ano. Especificamente na vida de Isaac, Isaac semeou e ele, diz a palavra, que ele colheu 100 vezes mais. Por fruto de obediência. Hoje, infelizmente, amado, é muito fácil de nós procurarmos, né, isso no natural, procurarmos, né, e hoje, não só no meio da agricultura, né, mas religioso, buscar terra fértil, onde está dando fruto. Vem aqui, né, buscar o seu milagre, e vão. Vem aqui, 7 semanas da bênção, e vão, né? Amados, não importa, diria até mesmo, com temor, né? Aonde você está, é com quem você está. E eu profetizo que nessa terra, aonde você está, semeie. Diz a palavra que Isaac semeou confiando em Deus. Hoje as pessoas semeiam confiando em homens, em estrutura. Semeie em Deus. É Deus que irá fazer multiplicar. É Deus que irá fazer transbordar. Quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, amado, nada importa do que a obediência em Deus. Muitas vezes os nossos olhos, atraídos por situações, nos direciona a fazer algo porque eu creio que aquilo vai dar certo. E montamos estratégia. E muitas das vezes essa estratégia é caída por terra, porque não são vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja no tempo certo, na hora certa, sobre a sua vontade e sobre o seu querer. Deixa eu dizer algo, um pequeno note dentro da mensagem, que você guarde no seu coração. É o que eu tenho feito. Quando você sabe quem você é, de onde você veio e para onde você vai, nada irá te desestabilizar. Sabe por quê? Porque você tem um que é teu juiz. E foi isso que aconteceu na vida de Isaac. Ele sabia quem ele era. Quando eu digo saber de quem ele era, não que ele tinha um pai poderoso. Nossa, meu pai era Abraão, misericórdia, o pai da fé. Não. Ele sabia que ele era um filho de Deus. Ele sabia que Deus era contigo porque ele falava. Deus falava diretamente, face a face com ele. Ele sabia distinguir as vozes. Ele sabia o que era parar.
o que era fazer a vontade contrária da vontade dele, ele sabia. E como é difícil, amados. Falo por mim. Não falo pela igreja, não falo, mas falo, como é difícil fazer a vontade contrária. Contrária à nossa vontade. Quando a sua carne está pá, e o Senhor diz, puxa. Né? Não. Quando o sangue sobe, você está doido para declarar a bênção. E falou assim, Senhor, graças a Deus. Amados, é difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. Não é fácil. Quando nós entendemos, maridos, né, e esposa, ela estava conversando com minha amada, não estranha, a pastora, ela está um pouquinho quase, né? Ela está na bênção do Senhor, né, baby? Nós curtimos muito, sabe? Eu falei para ela assim, minha filha, né? Hoje eu tenho certeza que eu nasci para você fazer você feliz, né? E nas situações quando você declara, né? Aí que vem as situações só para dizer o que você disse, né? Aí vem as bênçãos, né? Mas quando você está debaixo de uma determinação de Deus, sabe por quê? Maridos e esposa. Porque o teu Deus, esse Deus de Isaac, esse Deus de Abraão, esse Deus que te criou, ele foi testemunha ocular do seu casamento. Ali quando você estava fazendo aquela aliança, né? Tinha tanta gente bacana, não tinha? Né? Tinha tanta gente bacana, mas tinha um que estava lá testemunhando aquela aliança. E Isaac sabia que ele tinha uma aliança. E é interessante que conta a história que dentro dessa visão que Deus deu, ele saiu, né? Imagina só, Egito cheio de água, e onde ele estava era sertão puro, né? E era um lugar tão abençoado que os inimigos dele, sabe o que fizeram com os poços que o pai dele tinha feito? Entulharam, jogaram pedra. Eram tudo bênção, né? E entulharam os poços. E Isaac foi um por um. E começou o primeiro a desentulhar. Aí chegavam os filisteus, né? Para poder ter água. Entulhava o povo. E criava contenda. E sabe o que ele fazia? Ele simplesmente, ele não contendia. Ele se retirava e ia desentulhar o próximo. E esta é para o seu coração. Eu não sei se quem está entulhando ou quem entulhou os seus sonhos. Não crie contenda. Maior é aquele que está em vós do que está nesse mundo. Quizás você está já cansada ou cansado de desentulhar os poços e ver simplesmente, né, pessoas entulhando de novo. E você, para não ter contenda, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem aquele que guia todas as coisas, simplesmente se retira, sem briga e vai.
Isaac entendia isso. E fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, fez o sexto. E é interessante que diz a palavra que e Deus simplesmente abençoando, multiplicando a vida daquele homem. O Senhor nessa manhã manda te dizer: não olhe os seus inimigos com seus olhos da carne, mas olhe os seus inimigos com os olhos de Deus. Um dia, todos eles irão entender e ver que Deus é contigo. E outra coisa, inimigo, ele não está lá fora. Muitas vezes, inimigo está próximo a nós. Muitas vezes, né, são aqueles que mais você ajuda, mais você se dá, e se viram contra você. E a ordem do Senhor é abençoar. Não ficar entulhando poços, como o inimigo faz. Colocando barreiras, dificuldade. Não. Mas criando, sabe, novas oportunidades. Porque foi isso que aconteceu na vida de Isaac. Ele sabia quem era com ele. E você tem nessa manhã, você tem que saber quem é por você. Quem está com você? As pessoas que andam comigo, eu sempre falo: olha, não coloca a sua confiança na minha pessoa. Quizás um dia eu posso falhar e você se decepcionar comigo. A sua confiança tem que ser em Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos, nós não devemos olhar até mesmo, em Coríntios fala isso, até mesmo Jesus segundo a sua carne. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Não que Jesus não falhou, mas pelo propósito que ele veio, e para que ele veio. Porque ele veio para um propósito, e os deles não receberam. Hoje é muito fácil, amado, você crer, confiar e se dedicar em promessas humanas, de homens. Mesmo Deus dizendo: para, stop. E você prossegue. Porque você crê que vai dar tudo certo. Que você está com a pessoa certa. Que você não está no objetivo certo. Investe e chega simplesmente no precipício. Aí é tarde. Ah, pastor, eu pensei. Pensou? Era para ter orado antes. Amados, conforme aquele sol que se põe, assim é nossa vida. Quizás você está correndo atrás de milagre, o maior milagre é a tua vida. Aproveite a tua vida em Deus. Viva intensamente. Eu nunca vi um dia passar tão rápido. E tem esse prazer. Vai ver como é que é rapidinho. Assim são os seus dias. E quando esse meu filho falou, né, trazendo a memória, preste atenção que tem uns raios. Você vai ver um raio. Eu falei: olha, o que eu estou vendo é essa oportunidade se indo. Depois que escurece, amado, acabou.
Mas nessa manhã, o Senhor manda te dizer, como disse a Isaac, Ele é um Deus de oportunidade. A cada amanhecer, Isaac estava debaixo da promessa. É isso que nós temos que fazer. A cada amanhecer, amados, independente como foi o seu dia, creia que o hoje será diferente. Creia e permaneça na promessa de Deus. Quizás o que falta é você estar sensível em comunhão com Deus. Ah, pastor, o que eu preciso estar nesse feeling, eu preciso estar nessa comunhão. O que você precisa é ter ouvir a voz de Deus. Diz a palavra que Isaac, versículo 12, semeou naquela mesma terra. Não adianta, disse, não adianta mudar de terra. Não adianta. Se Deus não for com você, misericórdia. Você vai rodar. Ah, pastor, hoje está falando uma palavra dura. Né? Nós não estamos falando para agradar, mas para direcionar vida. Que para Deus, Ele está preocupado contigo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele quer o teu bem. Isaac, ele semeou naquela mesma terra. Ele era determinado no que Deus tinha mandado fazer. Amado, hoje o que falta é homens e mulheres determinados em fazer a vontade de Deus. Homens e mulheres que estejam determinados em fazer as coisas certas. Fazer as coisas que o Senhor quer. O que é certo para Deus. E diz a palavra de Deus que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava. Versículo 13. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Amados, Deus, Ele não é contra a prosperidade financeira.